Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Vocacionados e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu sei que muitos aqui assistem todos os dias o nosso conteúdo, mas ainda não estão inscritos, não estão deixando o curtir e não estão comentando nem compartilhando em suas redes sociais. Não custa nada para você fazer nenhuma destas coisas. Se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Mas faz uma diferença aqui para o canal, porque o YouTube tem um algoritmo que ninguém sabe como funciona, mas quanto mais curtidas e mais comentários tem os vídeos que são postados aqui, mais o YouTube indica para outras pessoas conhecerem este nosso canal. Então, nos ajude, você não vai pagar nada por isso, você vai estar apenas semeando esta palavra para mais pessoas. Faz isso e eu tenho certeza que mais pessoas conhecerão da vontade de Deus, se entregará a Ele em seu coração e vai assim um dia estar preparado como você e eu para juntos estarmos na eternidade ao lado de Deus. E ontem eu perguntei aqui no canal como tinha sido o seu fim de semana e muitos participaram. E a Miralva participou, falou que o fim de semana dela não foi muito bom, ela perdeu uma amiga, mas ainda assim é grata a Deus por tudo que Ele faz na vida dela. A Adriana Silva disse que o fim de semana dela foi muito corrido, ela foi ao culto, depois foi visitar os pais, foi visitar os irmãos, foi buscar o filho no Clube de Desbravadores, mas não deu para fazer tudo o que ela planejou. Mas ela agradece a Deus por isso e pede oração por seu irmão, o Adriano, que está rompendo o seu relacionamento, está acabando com o casamento, está se divorciando e ele está muito triste com isso e a família também, né? Não é uma situação para a qual estamos preparados para a dissolução de um relacionamento, de um casamento. Vamos orar então pelo Adriano, pela Adriana também. Aqui quem também disse que teve um dia muito corrido no seu fim de semana foi a Arlete. Ela disse que foi para a igreja, depois foi visitar uma chácara com os amigos para aniversário de 90 anos, olha só que maravilha. E também tem aqui o Luiz Rogério, ele disse que o fim de semana dele foi muita correria, teve culto, teve louvores, estudo bíblico, assembleia de líderes lá na cidade do Rio Grande do Norte de Natal, né? Na verdade, a cidade é Natal, que fica no Rio Grande do Norte, né? Mas ele agradece a Deus por este grande concílio ou assembleia de líderes. Forte abraço para você, meu irmão, e todos os potiguar, ou é potiguares, né? Mas quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. Forte abraço para você. A Eni fala, o meu fim de semana foi cuidando do meu netinho que nasceu no dia 20, o pequeno Isaac. Olha, tem coisas boas também, né? Que maravilha. É bom saber que a gente tem um Deus maravilhoso que cuida da gente nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de correria, e Ele sabe muito bem o que é melhor para nós a cada instante da nossa vida. Isso é que importa, né? A gente juntos ao lado dEle, confiando nele e seguindo firme no trabalho e no propósito da causa de Deus. E para você que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o curtir, comente e compartilhe também em suas redes sociais. E se você quer que eu ore por você, deixa aqui na descrição do vídeo de hoje o seu pedido de oração, que eu teria um prazer imenso de orar por você. Mas lembrando, se eu orar por você, você vai precisar orar por mim. Combinado? Agora eu rodo a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Daniel, capítulo 7, versículo 13. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão intimamente ligados e se complementam de várias maneiras. Ambos os livros lidam com profecias e visões sobre o futuro, e os seus ensinamentos são cruciais para entendermos o plano de Deus para o mundo. E no estudo de hoje, vamos juntos estudar como estes dois livros descrevem a cena mais esperada pelos cristãos, o dia do juízo de Deus. E vamos dar um enfoque especial no livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos livros proféticos mais fascinantes do Antigo Testamento por apresentar uma série de visões proféticas que revelam detalhes importantes sobre os impérios mundiais que viriam a governar a Terra. Através destas visões,
Daniel revela a ascensão e queda de vários impérios, incluindo o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e também o Império Romano. Por sua vez, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, completa as profecias do livro de Daniel ao descrever detalhadamente os eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Por sua vez, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, complementa a profecia de Daniel ao descrever detalhadamente os eventos que ocorrerão nos fins dos tempos. E assim como o livro de Daniel, Apocalipse também usa de imagens para descrever a ascensão e queda de governos, incluindo o Império Romano e o reino do Anticristo. A relação entre Daniel e Apocalipse fica mais evidente quando observamos a semelhança entre estas visões descritas nos dois livros. Os dois livros apresentam visões de 4 seres monstruosos que representam os impérios mundiais que governaram a Terra. Além disso, os dois livros falam sobre estes seres celestiais, batalhas espirituais e o julgamento final. Mas além de compartilhar temas semelhantes e visões proféticas, Daniel e Apocalipse também concordam em outras questões teológicas importantes. Ambos os livros ensinam que Deus é o Senhor do tempo e da história, e que Ele é fiel às suas promessas e que Ele tem um plano eterno para a salvação da humanidade. Embora cada livro tenha a sua própria mensagem e o seu propósito, eles se complementam de uma maneira surpreendente. E no estudo de hoje, vamos explorar como Daniel e Apocalipse são complementares e como isso nos ajuda a entender melhor as suas mensagens, a soberania de Deus no universo e a vitória dele no final contra o mal. Em Daniel, vemos esta mensagem claramente na história de Daniel na cova dos leões, ali no capítulo 6. O rei Nabucodonosor mandou que jogassem a Daniel na cova dos leões porque ele não adorou a estátua que ele construiu. O que aconteceu em seguida é que Deus protegeu Daniel dos leões e ele sobreviveu. Foi então ali que o rei ficou impressionado com a vitória de Daniel pelo poder de Deus sobre os leões, que emitiu um decreto que todo o reino da Babilônia era obrigado a adorar o Deus de Daniel. Ele disse: "Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim." Daniel capítulo 6, versículo 26. Essa história demonstra a completa soberania de Deus no universo e como ele protege os seus filhos fiéis. Além disso, em várias ocasiões do livro de Daniel, ele e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias são apresentados como homens fiéis que permanecem firmes em sua fé em Deus, mesmo quando enfrentam desafios e perseguições. Eles se recusaram a se comprometer com práticas idólatras ou adorar falsos deuses, mesmo quando isso os colocou em perigo. Em resposta à sua fidelidade, Deus os abençoou e lhes concedeu sabedoria, entendimento e proteção em meio às adversidades. E se em Daniel Deus se mostrou um Deus poderoso, no livro do Apocalipse vamos ver uma imagem ainda mais poderosa do triunfo de Deus sobre o mal. Através de visões dadas a João, Deus revelou como julgará o mundo e eliminará o mal de uma vez por todas. É no livro do Apocalipse que é revelado como se dará a batalha final entre o bem e o mal e como Deus destruirá Satanás e os seus seguidores. Outra semelhança comum aos dois livros é que ambos compartilham imagens e símbolos semelhantes que nos ajudam a entender melhor a mensagem profética. O livro de Daniel fala sobre 4 bestas diferentes que representam diferentes reinos mundiais, enquanto o Apocalipse fala de uma besta com 10 chifres que representa o Império Mundial final. Ambos as bestas têm semelhanças em suas descrições e simbolismo e nos ajudam assim a entender melhor a mensagem sobre o mal e os seus seguidores. O Apocalipse também contém imagens de guerra, destruição e caos, e vemos a batalha final entre o bem e o mal descrita como uma batalha sangrenta, uma batalha entre as hostes celestiais de Deus e os exércitos do diabo.
No livro de Daniel, vemos a imagem do Filho do Homem aparecendo nos céus, um ser divino que traz salvação e vitória. Essas imagens se complementam para dar uma mensagem mais completa sobre o final dos tempos, a vitória final de Deus e a salvação dos santos. Também vemos semelhanças em termos de simbolismo numérico. Por exemplo, o livro de Daniel fala sobre um período de 70 semanas que levará à redenção de Israel, enquanto o Apocalipse fala de um período de 1260 dias que leva à vitória final de Deus. Ambos os períodos de tempo têm significado simbólico e nos ajudam a entender melhor a mensagem de cada livro. Finalmente, ambos os livros falam sobre o papel dos santos no final dos tempos. Daniel fala sobre o papel dos homens fiéis em períodos de crise e como Deus os recompensará, enquanto o Apocalipse fala sobre a fidelidade dos santos e a sua vitória final sobre Satanás e os seus servos. Os dois livros nos lembram da importância da fidelidade, da paciência e do compromisso com Deus em tempos difíceis. E se até aqui você conseguiu entender esta relação entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, eu quero, a partir daqui, fazer um resumo da cena magnífica que Daniel viu sobre o juízo de Deus. A visão começa com Daniel observando tronos sendo colocados e vendo o ancião de dias, Daniel capítulo 7, versículo 9, que representa Deus, sentando assim em seu trono, e a sua aparência era majestosa, com roupas brancas como a neve e cabelos como a lã pura. Milhares de anjos estavam diante dele, prontos para servi-lo. Daniel também percebeu que o trono de Deus estava em chamas e também tinham rodas de fogo. Então Daniel viu outros tronos sendo colocados ao redor do trono de Deus e foram feitas referências às 4 bestas terríveis que surgiram do mar. Estas bestas eram diferentes uma das outras e representavam 4 reinos poderosos que surgiriam na terra. A primeira besta era como um leão alado, a segunda como um urso com 3 costelas na boca, a terceira como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e a quarta era tão terrível e forte que não tinha comparação. Ela só tinha dentes de ferro e 10 chifres em sua cabeça. Enquanto Daniel estava contemplando estas bestas, ele viu algo impressionante acontecer. Uma cena de tribunal se desenrolou, com livros sendo abertos e o juízo sendo estabelecido. Daniel observou enquanto as bestas foram destruídas e um ser semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu em direção ao ancião de dias. A esse ser foi dado domínio, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o adoraram. Sua autoridade era, portanto, eterna e o seu reino nunca seria destruído. Em seguida, Daniel viu uma explicação detalhada desta visão. Ele foi informado que as 4 bestas representavam 4 reinos terrestres que surgiriam na história, mas que seriam derrotados e destruídos pelo juízo de Deus. Em contraste, o domínio, a glória e o reino seriam dados ao povo dos santos do Altíssimo, representados ali pelo Filho do Homem, que é uma referência messiânica ao Messias, o prometido ungido de Deus. Daniel também viu uma revelação adicional sobre o destino das 4 bestas, que era diferente uma das outras. Ele observou que essa besta com 10 chifres falava palavras arrogantes e guerreava contra os santos do Altíssimo, perseguindo-os e buscando destruí-los. Mas em um momento surpreendente, o juízo de Deus se estabeleceu e a besta foi condenada à destruição pelo fogo. Além disso, Daniel testemunhou como os outros reinos teriam seu domínio retirado e como a autoridade seria dada ao Filho do Homem, o Messias, e aos santos do Altíssimo. A visão revelou que o reino do Messias seria um reino eterno, que não teria fim, e que todos os povos, nações e línguas o serviriam. Daniel também viu ali que, após a destruição da 4ª besta, os 10 chifres que representavam o seu poder seriam substituídos por outro pequeno chifre que falava com arrogância, opondo-se a Deus. Esse pequeno chifre perseguia os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e as leis.
Essa representação simbólica apontava para um poder que surgiria na história, buscando combater os princípios e os mandamentos de Deus. No entanto, Daniel viu que o juízo de Deus prevaleceria, e o ancião de dias pronunciaria o veredito final contra o poder arrogante e opositor representado pelo pequeno chifre. O poder do Filho do Homem, o Messias, prevaleceria e o seu reino assim seria estabelecido para sempre. Daniel então recebe uma outra explicação adicional sobre o resultado deste juízo. Ele foi informado que, após a destruição do poder representado pelo chifre pequeno, o reino de Deus seria dado aos santos do Altíssimo. Os santos, assim, herdariam o reino e o possuiria para sempre, de geração em geração. Essa revelação apontava para uma era futura, onde o Messias governará com justiça e os santos compartilharão do seu reino eterno. A visão de Daniel também inclui detalhes sobre a duração deste período de juízo e estabelecimento do reino eterno. Ele viu que a duração seria de um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso indica que este período de juízo e estabelecimento do reino teria um tempo definido, que Deus determinaria e que seria limitado em sua duração. Essa visão profética de Daniel contém uma mensagem poderosa de esperança e confiança no governo soberano de Deus sobre os eventos da história. Esta profecia revela que, embora os reinos terrestres possam surgir e se opor aos propósitos de Deus, o juízo de Deus prevalecerá no final. O Messias, representado pelo Filho do Homem, estabelecerá um reino eterno de justiça e os santos do Altíssimo compartilharão com ele deste reino. O resultado final, então, do juízo, de acordo com a visão de Daniel, é a vitória definitiva do Messias e dos santos de Deus. A autoridade e o poder dos reinos terrestres seriam assim destruídos e o governo e o domínio seriam entregues ao Messias, que governaria com justiça e amor eternamente. Os santos do Altíssimo, representando o povo de Deus, compartilharão do reino eterno, herdarão o reino e o possuirão para sempre. Essa visão de Daniel também revelou que, após a destruição do poder representado pelo chifre pequeno, o juízo de Deus seria estabelecido de forma final e definitiva. O poder arrogante que se opunha a Deus seria completamente aniquilado e a justiça prevaleceria. A visão de Daniel também tem sido vista como uma profecia que teve seu cumprimento na história. A queda dos impérios representados pelas bestas da visão de Daniel, como o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, aconteceu ao longo dos séculos após a visão ter sido registrada. Isso tem sido interpretado como uma confirmação da veracidade das profecias de Daniel, que é uma evidência do cumprimento das promessas de Deus. No entanto, a visão de Daniel também aponta para eventos futuros, especialmente relacionados ao juízo de Deus e ao estabelecimento do reino eterno do Messias. O surgimento do pequeno chifre e a sua oposição a Deus têm sido interpretados como uma referência a um poder maligno que se levantaria na história, perseguindo os santos de Deus e buscando mudar os princípios e mandamentos divinos. Essa interpretação tem sido associada a eventos e figuras históricas específicas ao longo dos séculos. A visão de Daniel enfatiza a importância do juízo de Deus na história humana. Ela mostra que Deus é o juiz supremo, que governa sobre todas as coisas e que estabelecerá a sua justiça de forma completa e final no devido tempo. Isso serve como um lembrete para a humanidade que todos os poderes humanos serão julgados e que a justiça de Deus prevalecerá no final e revela uma mensagem de esperança e confiança na soberania de Deus e na vitória final do Messias. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial
para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.